Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, 44 a 48. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo,
que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas numa palavra. Foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Miriam, qual que é o capítulo? Capítulo 17, Sede perfeito. Sedes perfeitos. Tá. Eu estou procurando aqui. Quando você começou a ler, que eu ouvi sobre amar os inimigos, eu fui no 12. Aí que eu percebi que... É que eu li o primeiro parágrafo, depois eu fui para a página que eu abri, que era os bons espíritas. E os bons espíritas estão no item 4. Aqui. Item 5. Não, peraí. Virou uma página lá. Desculpa. Item 4, tá certo. Então é isso aí. Então é capítulo 17. O ensinamento que está no CAPT, no primeiro ensinamento. E depois o item 4. Bons espíritas. Né? Ótimo. Foi. Vocês estão fazendo uma sequência ou não? Não, eu estou abrindo aleatoriamente. Bom. Mas tem a ver o que circulou no grupo esses últimos dias aí, né? Então, pois é. É que a gente está fazendo algumas comparações sobre a questão principal, que é de todo o sofrimento que a gente ainda passa nesse planeta. Porque nós temos falado, talvez o ano inteiro, se pelo menos desde quando a gente começou com essas lives, de que muitos espíritas ainda têm dogmas que foram criados baseados em assuntos que há 160 anos atrás a gente não tinha entendimento, né? Então a gente ficou assustadíssimo quando a gente soube pelo Espiritismo que isso aqui era uma terra de provas e expiações. Até porque tem um monte de gente que não sabe o que significa prova e expiação, né? Ele acha que a terra é uma terra de sofrimento. Em consequência disso, como no Espiritismo acaba se descobrindo a mediunidade, porque tem gente que vai para o Espiritismo e não sabe que é médium, a pessoa começa a perceber também, infelizmente, ela começa a ter para ela a ideia de que ser médium é um castigo. E por quê? Porque se eu estou numa terra de sofrimento, porque eu interpreto prova e expiação como uma terra de sofrimento, é óbvio que eu sou médium porque eu tenho muita dívida, né? E a coisa vai ficando de um tamanho que você trava. Você trava, você não consegue dar um passo adiante. Essa coisa toda começou, pessoal, com a nossa história lá para trás. Mas muito tempo atrás, tá? Muito tempo atrás, que é o assunto que a gente vai falar. Então, muito tempo atrás, nós tivemos 10 leis que são consideradas, essas 10 leis, a primeira revelação. Então, quem já ouviu falar, nós sabemos que o Espiritismo tem um apelido de ser a terceira revelação. Acho que quase todo mundo aqui já deve ter ouvido falar isso. Quem nunca ouviu, dizem então, no Espiritismo, que a primeira revelação foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira foi o Espiritismo. Lá na primeira revelação, nós estávamos há 400 anos como escravos, fomos libertados por um camarada
de tremendo poder mediúnico, de coisa assim impressionante, tá? Que colocaria talvez em termos comparativos, colocaria os médios que a gente conhece hoje aqui tudo no chinelo, de tanto conhecimento e de tanta possibilidade mediúnica, porque Moisés não era qualquer coisa, tá? Tanto é que Jesus, ao subir ao monte antes de ser preso, antes de ser levado à presença do governador, ele pede a 3 apóstolos, 3 discípulos dele, que o acompanhem até perto do lugar que ele vai orar, e os outros ficam todos afastados. Ele faz isso por conta da mediunidade daqueles 3, tá? E quando ele começa a orar, os 3 adormecem. Isso é o que conta na Bíblia. Que eles adormecem, mas eles acordam vendo Jesus. Essa cena é conhecida como a transfiguração de Jesus. E lá eles veem Jesus ao lado de 2 camaradas, tá? Quais são esses 2 camaradas aí? Elias e Moisés. Esse menino estuda pra caramba, viu, pai? Estou estudando isso, eu estudei isso esse dia. Elias e Moisés. Eles estão vendo Jesus, Elias e Moisés. Mas vocês perceberam que logo antes de descreverem essa visão, eles adormecidos. Vocês já ouviram falar disso? É mediunidade, eles estão em transe mediúnico. Eles veem Jesus e os espíritos de Moisés e de Elias. São os camaradas, digamos assim, de um alto quilate, tá? Em termos de mediunidade, quando estavam encarnados, e desencarnados participavam do grupo de desencarnados que estavam próximos a Jesus, ajudando Jesus, por incrível que pareça, envolvendo os médiuns. Então, por exemplo, nós temos uma outra passagem, depois que Jesus é crucificado, depois que ele se apresenta aos discípulos, que isso ocorre também depois dele se apresentar às mulheres, tá? Eles têm uma reunião entre todos os apóstolos, e nesta reunião eles vão num local onde é um centro, tá? Um centro comercial, um lugar onde passa gente de todo daquele local, daquele mundo, daquela rota comercial que tinha ali. Isso acontece em Jerusalém, tá bom? Jerusalém era praticamente o centro de São Paulo, a 25 de março, da onde vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil para fazer compra. Então tem um monte de gente de tudo quanto é lado, só que tinha línguas diferentes. E eles começam a falar a mesma frase ou a mesma prece, e cada um em uma língua diferente. Tá certo? Você já deve ter ouvido falar disso. Como se chama essa ocorrência, esse fato? Lá na Bíblia eles chamam de quê? Bota força aí. Pentecostes. O Pentecostes. Porque na Bíblia está descrito que Jesus avisou que todos os seus netos, seus filhos e netos, falarão línguas estrangeiras. E na Bíblia, quando os apóstolos falam, cada um em uma língua, a mesma prece, para que todos que estejam ali, de vários locais, de vários países, com várias línguas diferentes, todos entendam o que eles estão falando. Esse é o conhecido Pentecostes. Então a mediunidade, ela aparece inúmeras vezes no Novo Testamento. O que a gente tem um pouquinho de dificuldade não é de entender, de se acostumar, é que a mediunidade ela existiu sempre. Em todo lugar que você tiver alguma forma de registro dos fatos, eu digo isso porque a história com H, ela só existe depois da invenção de um alfabeto, tá? Por isso que se chama pré-história. Pré-história é tudo que está antes de ter
um alfabeto que pudesse ser usado por mais de um povo, e que ele não tivesse as características de desenhos de animais, de plantas, desenhos. Então, por exemplo, o Egito, ele não tinha um alfabeto. Ele escrevia por agora? Hieróglifos. Hieróglifo. Isso, é isso aí. Hieróglifos. Tá? Os hieróglifos eram, eles contavam as coisas através de desenhos, de figuras. A primeira vez que se tem notícia registrada de um alfabeto é a escrita cuneiforme dos assírios. Dos sumérios, né? E não coincidentemente, tá? Dos sumérios, da onde saiu Abrão, que depois ficou conhecido como Abraão. Tá bom? Por que nós Na estamos região falando... da Pérsia, né? Hã? Que hoje, na Pérsia, que hoje é o Iraque, né? Que hoje é o Iraque. Mas a Síria, por exemplo, o Abraão, ele saiu de Ur, o R, né? Ur. Mas ele era, ele veio de uma outra cidade. Depois ele viveu em Ur, depois ele saiu por um chamamento. Esse chamamento foi através da mediunidade. Então nós não temos registro das coisas com um alfabeto e, por consequência disso, a ciência informa que os textos bíblicos só foram iniciados a escrever entre 1000 e 500 anos antes de Jesus. Se a gente for pegar isso aí na média, né, nós vamos verificar que foi escrito depois que os hebreus foram libertados por Ciro do exílio na Babilônia. Bom, por que a gente está falando isso? Porque a escrita é uma coisa importante na vida da gente. Tá certo? Só que, aproximadamente, vamos dizer assim, para a participação de vocês, quantos anos antes do exílio da Babilônia houve o êxodo? O Adalberto está fazendo as contas. O Júnior também, ele virou o olho para cima, para a direita, lá. Vai, vamos lá, gente. Capricha. Quantos anos antes do exílio da Babilônia, aproximadamente, houve o êxodo? Uns 1000 anos. E o Adalberto? O que você acha, Adalberto? Quantos anos antes de Jesus teve o exílio? Para mudar um pouco o negócio. 850. Quanto? 850. 850 só? Teve o êxodo. O êxodo, na verdade, foi logo depois do Moisés. Deve ter sido 1300, 1340, né? Aproximadamente 1450 anos antes de Jesus, 1400, 1450 anos antes do Cristo, houve a saída do povo do Egito. Se a gente considerar que o Brasil tem 1500 anos, então dá uma olhada... 3.000 anos. Não, o Brasil tem 1500 anos, certo? Verifica como o Brasil se modificou em 1500 anos. Dá para ter uma ideia mais ou menos do que aconteceria durante 1400 anos do êxodo até chegar em Jesus. Mas do êxodo para trás, nós vivíamos praticamente na Idade da Pedra. Tá? Nós vivíamos numa situação praticamente da Idade da Pedra. A gente só não vivia em caverna, porque não era todo mundo que vivia em caverna. As pessoas já viviam em casas. Mas para se ter uma ideia, a maior parte das casas do povo hebreu não tinha teto. Tá? Não tinha telhado. Durante muitos e muitos anos não teve telhado. Por que não tinha telhado, não tinha teto, não tinha laje, não tinha estuque nas casas? Porque não chovia. Porque não chovia. Então a gente vivia praticamente na Idade das Pedras, na Idade da Caverna. A gente saiu das cavernas e começou a viver em locais para a gente poder, como se diz, fixar-se em algum lugar. Mas num lugar escolhido. Quando Moisés libertou o povo do exílio, da escravidão, esse povo estava há 400 anos
como escravo. Está escrito lá, né? A gente acredita porque já foi confirmado algumas vezes pelo próprio Espiritismo. Imagine o seguinte, aquele povo que saiu de Canaã e foi para o Egito por causa da seca, acabou se instalando lá na época de José do Egito, quando o faraó era um cara benevolente, e ali eles foram aumentando a população deles, certo? Mas o José do Egito, ele tinha também um conhecimento que era egípcio, a cultura egípcia, tá bom? Aquele modo de contar a história por hierógrafos, que eu não sei nem falar um negócio aqui, que eu estou com um problema aqui na boca, mas também atrapalha. Hieroglifos. Bom, Hieróglifos. essa história toda nos leva a crer que aquele povo que saiu dali da escravidão, como eles eram escravos, viviam em péssimas condições, provavelmente naquela época, há 3.500, 4.000 anos atrás, eu creio que para você viver nessas condições, viver mais de 40 anos de idade, era um sacrifício. Dependia mais de sorte do que outra coisa, né? Porque na época que nós estamos falando, mal tinha o que comer. Escravo, trabalhando o dia todo de sol a sol, com pouquíssima alimentação. Eles não se incomodam, tá? Não se incomodavam de alimentar mal o povo, não, viu? Os escravos. Eles não tinham esse conceito de que alimentando bem os escravos, o escravo duraria mais tempo, ficaria mais forte e trabalharia mais. Não tinha esse conceito. Ele era tratado mesmo pior do que animal. Tá bom? E não vivendo muitos anos, a gente não tinha também tempo para ficar lembrando muito de Deus, o Deus único, que era o Deus de Abraão, né? De Isaac e de Jacó. Porque para eles, Deus abandonou o povo hebreu. Porque eles viraram escravos, né? Então o povo que achava que ia ser o povo que dominaria o mundo, porque ele era o povo escolhido, tornar-se escravo, para ele era uma questão assim, Deus nos abandonou. Nós fizemos alguma coisa errada, mas abandonar 50 anos, punir 100 anos, tá bom. Dá mais ou menos uma geração e meia, 2 gerações, tá bom. Mas 400 anos, você considera aí em torno de 8 a 10 gerações. É muito tempo para ficar castigando o povo, né? Porque eles acreditavam em castigo, tá? Tem um monte de gente ainda no planeta que acredita em castigo divino, que Deus castiga. Não tem um monte de xarope aí que acha que nós estamos sendo castigados por Deus pelo Covid? Nós estamos no ano de 2022, praticamente. Nós estamos no século 21, tá certo? Nós passamos mais de 4.000 anos daquela época. E tem gente que acredita que a Terra é plana. Vamos combinar? O que você acha que estava na cabeça daquele povo escravo há mais ou menos 4.000 anos atrás? Nada. Ele só queria trabalhar, dormir e poder trabalhar no outro dia para não ser chicoteado. Não morrer com maior dor, né? Com maior sofrimento. Então, eu acredito, penso eu, que era todo mundo analfabeto. O que vocês acham? Vocês acham que o povo tinha condições de ler alguma coisa? Vocês acham que o povo escravo, os hebreus, sabiam ler os hieróglifos? Vocês acham que sim ou não? Não, óbvio que não. Eu acho que não. Porque se você é escravo, se você tem escravo, e você é o povo que estava dominando o mundo na época, tá? Os egípcios dominavam o mundo na época, tá, gente? Que eles não conheciam o mundo do tamanho que a gente conhece hoje. Eles dominavam o mundo. Eu não vou deixar meu escravo saber o que eu escrevo. Senão ele vai acabar descobrindo as coisas do meu povo. E esse povo não é digno de saber as coisas do meu povo. Eles estão aqui para trabalhar, eles são animais. Então eles saíram de lá analfabetos. Muito bem. Mas o cara que libertou eles era analfabeto? Não. Moisés era analfabeto? Não. Neste sentido figurado de saber colocar e ler a história dos egípcios.
Porque alfabetizado é o cara que sabe ler a partir de um alfabeto. E os egípcios não tinham. Mas para a gente entender na didática, Moisés era o único cara letrado ali. O único cara com cultura. Tá certo? Estamos combinados assim? Que Moisés era o único cara ali que tinha alguma cultura? Então os caras viveram 400 anos, foram libertados por um outro camarada, tá? Que foi criado junto à cultura, dentro do palácio mais supimpa e cultural que existia na época. Foi embora, ficou mais um tempo pastoreando e voltou para libertar o povo. Bom, todo mundo sabe que Moisés recebeu uma orientação quando ele conversou, supostamente, como está descrito na Bíblia, com a sarça ardente. Era um arbusto que queimava e ao mesmo tempo não era destruído. Ele estava conversando com quem? Na Bíblia ele está dizendo que ele estava conversando com quem? Vamos lá, gente. Vamos pensar. Vamos lá. É importante saber da história do Velho Testamento. Com quem Moisés conversava lá na sarça ardente? Está escrito lá na Bíblia. Com Deus. Quem falou? Eu. Você de novo? Mas ninguém mais leu a Bíblia aqui, é? Na Bíblia está escrito que Moisés estava conversando com Deus e que Deus falou para ele que estava na hora de libertar o povo dele. Tá certo? Muito bem. Na realidade, para o espírita, com quem Moisés estava conversando? O que vocês acham? Espíritos superiores. Com o espírito superior. Provavelmente ligado a Jesus, né? Provavelmente ligado a Jesus. Vamos considerar ainda que no começo da nossa conversa nós falamos da Transfiguração. da transfiguração, tá certo? Se na transfiguração Jesus se reuniu com Moisés e Elias, Então lá era Jesus. significa que Moisés era um cara bem próximo de Jesus, tá legal? Qual é então a possibilidade de que ele estivesse conversando com Jesus, que veio passar para ele o pedido dele fazer o trabalho para libertar o povo? O que vocês acham? Muito grande, né? Muito grande. Moisés era um cara que tinha condições de fazer contato com Jesus, tá? Moisés encarnado e receber informação diretamente do Espírito, que nem Jesus. Bom, vamos lá para frente. Ele fez o babado, libertou os caras, libertou o povo, tá? E aí, em determinado momento, começa a aparecer, para a libertação, um monte de milagre, que nós não vamos falar sobre isso agora, que vocês depois vão ler no livro que nós estamos escrevendo. Mas um dos fatos é interessante, porque começa a aparecer algumas coisas que, mesmo leis naturais, não poderiam fazê-lo. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Não diz na Bíblia que eles atravessaram o Mar Vermelho? Diz ou não diz? Vamos, gente! Vamos acordar, povo de Deus! Sim. Diz? Não, não diz. Na Bíblia Não? diz que eles atravessaram um mar de junco. É um mar de junco, não é um Mar Vermelho. O Mar Vermelho só aparece na Bíblia depois de muitas e muitas e muitas versões, de muitas edições. Se você pegar uma Bíblia aí, vamos dizer... Bom, eu vou chutar porque eu não tenho ela aqui para buscar para vocês. Mas se você pegar uma Bíblia daquelas que pegaram os textos disponíveis, os textos antigos disponíveis, melhor, os textos mais antigos disponíveis, quando ela foi transcrita, vocês vão perceber que o mar ali tem um nome, não é Mar Vermelho. A tradução do mar que está descrito na Bíblia é um mar de juncos, tá? Na verdade é um lago que misturava a água do mar e a água doce. E era um mar de juncos, aonde evidentemente a sua profundidade era muitíssimo, muitíssimo mesmo, menor do que a do mar. E aí os fenômenos naturais em um lago daquele podem ocorrer muito mais facilmente. Tem um filme a esse respeito. Tem documentário também, tá? Se vocês depois se interessarem, eu mando para vocês os documentários que falam sobre isso. Que nós vimos esses documentários depois que a gente escreveu
essa parte, uma grande parte aí sobre o Êxodo. Para esclarecer melhor a gente, os espíritos indicam para nós, pela intuição, alguns filmes, alguns documentários, tá? Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, eu peço que manifeste-se no grupo, para a gente poder mandar, para todo mundo saber do que se trata, tá bom? Bom, por que nós estamos falando isso? Porque tudo é lei natural. Então, mais para frente um pouco, nós vamos ter uma outra subida de Moisés a um certo monte. Tá certo? Esse monte onde ele sobe, ele recebe informações, orientação, e na Bíblia está escrito que Deus escreveu em pedra os 10 mandamentos. Não é isso? Muito bem. Todo mundo deve estar sabendo já que essas tábuas dos 10 mandamentos nunca foram vistos a não ser pelo cara que conta a história, que é atribuída a Moisés. Essa história, contar essa história, o relato dessa história que nós estamos falando é atribuído a Moisés. Mas vamos voltar lá para o monte quando Moisés recebe as placas. Olha que interessante. Por que os 10 mandamentos, conta na Bíblia, que os 10 mandamentos foi escrito em placas de pedra? Quem sabe isso? Por que vocês acham? Vamos lá. Força na peruca aí, Adalberto. Porque não tinha papel em cima da montanha. Não tinha papel em cima da montanha, é verdade. Tinha papel embaixo da montanha? Também não. Também não. Papel é uma Podia ter invenção um chinesa. papiro ali. Podia ter um papiro egípcio ali. Então, na época, o que mais poderia ter ali para ser escrito, para escrever, era couro, pele de animal, que era usado, ele era bem feito, afinado e não sei o que, para poder ter uma escrita. Mas essa não era ainda a época de escrever em papiro. Não era a época de ter escrita. Tá? Então, por que ele escrevia em pedra? Não é por esse motivo, tá? Que o Adalberto falou. É por outra coisa. Por outro motivo. É porque são leis pétreas. Depois que elas são escritas, elas não podem ser modificadas. Você colou, né? Escritas na pedra. Não, você colou. Você colou, você já tudo, ouviu falar isso. Ele só Fala não a verdade. responde por humildade. Fala a verdade, Júnior. Você já ouviu falar isso. Já. Ah, então tá certo. Porque é o seguinte. Todo mundo sabe que algo que é gravado em pedra não pode ser mudado. Então hoje nós temos, por exemplo, na nossa Constituição, você tem um monte de cláusula que você pode fazer uma reforma constitucional e mudar certos artigos da lei constitucional, da nossa Constituinte. Exceto as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas não podem ser mudadas por nenhuma forma. E da onde que veio essa história de cláusula pétrea? De escrever na pedra, gente? Vamos lá. Raciocina. Do Flintstones. Exatamente. Parabéns. Você acaba de ganhar uma viagem de São Vicente a Osasco a pé, com passagem por Franco da Rocha e ficando lá, com hospedagem para o resto da sua vida em Franco da Rocha. Conhece Em lá? Cajamar. Não, Franco da Rocha. É lá que tem ainda um hospital. Onde enche. Tem lá um hospital psiquiátrico, viu? Que é o seu problema, não é. Acho que não é nem psiquiatria, é chamar o Padre Guevedo mesmo, que é exorcismo, mas um psiquiatra, tá? Tá bom. Então, o que você tinha falado que foi. Eles escreveram isso copiando do Fred Flintstone. Isso. Não foi do Fred Flintstone, mas eles copiaram de alguém. Lembre-se do que nós falamos agora há pouco. Aonde foi, ou em que época foi, que começaram a escrever o texto da Bíblia? O que nós falamos? Tem a ver com a escrita cuneiforme ou não? Tem a ver com a escrita cuneiforme, mas aonde foi que eles, em que época foi que eles começaram a escrever o texto da Bíblia? A história de Adão e Eva, a história da criação do homem, depois Abraão, depois Moisés. Foi em 1095 a.C. Na Mesopotâmia. Certo. Depois do quê? Não foi depois do exílio dos de babilônios? Adão e Eva.
Não, depois do exílio da Babilônia, gente. Ah, depois do exílio. Os hebreus, 1095, né? o povo de Israel ficou exilado na Babilônia durante 70 anos. Tá? A geração inteirinha foi reformada. E durante 70 anos eles aprenderam sobre os deuses dos babilônios, as histórias que os babilônios trouxeram da Síria, tá bom? De Ur e de mais aquele povo todo da Mesopotâmia, tá? Eles trouxeram, junto com eles, quando Ciro libertou o povo hebreu, eles trouxeram com eles essas histórias. Então, por exemplo, vocês sabiam que muito antes dos hebreus contarem a história da criação do mundo, já existia uma epopeia contada pelos assírios, lá na Mesopotâmia, e ela é escrita lá onde a Rosana lembrou agora, em placas de cerâmica com a escrita cuneiforme, chamada Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh conta a criação do mundo, muito antes dos hebreus contarem. Tá? E aonde que eles ouviram falar dessa história? Lá na Babilônia. E aonde então que eles descobriram que gravar as coisas em pedra é uma boa? Onde? Os assírios, na Mesopotâmia. Na Babilônia, porque quase, agora eu me perdi no tempo, mas 400 ou é 600 anos antes desse exílio, já existia um camarada que vocês vão lembrar de alguma coisa sobre ele. Chamava Rei Hammurabi, um dos 10 primeiros reis da Babilônia. Ele foi rei da Babilônia muito tempo antes dos hebreus serem exilados na Babilônia. Tá? Vocês estão lembrados que os hebreus, o povo de Israel, aliás, não era mais hebreu, o povo de Israel foi exilado na Babilônia porque Nabucodonosor prendeu todo mundo. Tá certo? Levou todo mundo embora. Não é isso? Depois ele ficou maluco. É a época que Daniel está lá. Tá? Daniel, aquele da história da Cova dos Leões. E então, Ciro um dia vem, invade tudo, toma tudo a Babilônia. Se fosse na época de hoje, era sem disparar um tiro, né? Ele não lançou uma flecha para conquistar a Babilônia. Porque Nabucodonosor estava absolutamente ensandecido. Ele tinha sofrido uma licantropia. Tá? Aliás. Tá? Ele se sentia como um animal. Bom, libertando esse povo da Babilônia, eles levaram de volta para um monte de lugar essas histórias que eles ouviram lá na Babilônia. E voltando então para Moisés, onde que veio a história de fixar as coisas na pedra. Da lei de Hammurabi, que depois foi conhecida como chama aquela lei de olho por olho, dente por dente? O Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi, essa lei depois ela ficou conhecida, tá? Ela tem um outro nome de lei aí. Lei de Italião? Lei de Italião. Aí, garota, a lei de Italião está contada também no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Essa lei de Italião, você pode observar, ela foi contada há muito tempo e escrita numa pedra. Essa pedra é chamada Neta de Adalberto de Hammurabi. A Estela de Hammurabi. Estela é uma pedra, uma rocha maciça, negra, onde está escrito a lei, tá? A legislação de Hammurabi. O Código de Hammurabi está escrito em pedra. Ela foi escrita muito tempo antes dessa história toda. E Hammurabi trouxe isso lá de trás das placas cerâmicas da letra do alfabeto cuneiforme. Por que a gente acha que essas coisas todas, na verdade, não tem exatamente muito fundamento? Porque a gente está aqui para pensar, tá legal? Por que Moisés escreveria, fosse em pedra, fosse em pergaminho, fosse não sei o quê, para um povo analfabeto?
porque aquilo ali não era história, tá? Para ser contada. Eram leis. Para que ficassem preservados, Por quê? para não deteriorar com o tempo. Tá. E em algum outro momento, na Bíblia, alguém localizou essas pedras? Elas foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Isso. Que Indiana Jones foi lá e recuperou, né? E está Isso. guardada num hangar. Está que guardada dizem em que um hangar lá teria- nos Estados Unidos, certo? Que diziam que teria ficado no Templo de Salomão, que quando foi destruído foi levado para a Etiópia. Isso. Já colocaram até os nossos irmãos, como chama lá, os cavaleiros? Templários. Os templários nessa história. Foi uma embolada danada, tá, gente? Mas na verdade nunca foi encontrada placa nenhuma, não tem registro de placa nenhuma. E se você for pensar bem, raciocinar comigo, por que eu vou gravar isso em pedra? Como eu faria isso? E o que é pior? Em que língua? Agora eu te peguei, Adalberto. Em que língua Moisés gravou os 10 mandamentos? Se ele tivesse gravado os 10 mandamentos em pedra. Fala para mim. Primeiro, Ninguém vamos sabia a concordar, lei e não tinha vamos escrito. concordar que Deus não escreveu, tá certo ou não? Certo. Deus não escreveu. Tem filme que diz que foi gravado a fogo, né? Isso, mas Deus não escreveu nada. Tem que ser, tudo, tem que ser, laser, né? tudo tem que ser lei natural, certo? Nos filmes mais antigos é relâmpago, né? Os raios que escrevem na rocha, né? Mas, vamos lá. Por que, aliás, com que alfabeto, em que letra, como ele escreveria essas pedras se ele tivesse escrito em pedra? Qual era o alfabeto que ele Em continuou? aramaico? Qual era o alfabeto que Moisés sabia? Egípcio. Egípcio, não tinha aramaico ainda. Não existia aramaico. Aramaico foi depois que o povo de Israel criou um alfabeto. Então, olha que interessante. Primeiro, eu não preciso registrar leis, porque Jesus não registrou nada. Eu posso registrar histórias, mas leis eu não registro naquela época. Eu faço gravar no coração do homem, tá? Como hoje a gente pretende que nós gravemos os ensinamentos de Jesus no nosso coração para praticar. Então, por exemplo, você precisa de um código de lei para saber o que é certo e errado? Vamos ser sinceros. Não. Não, qualquer um sabe, pô. Você pode pegar troco a mais no caixa do supermercado e não devolver, se fazer de João Miguel? Não. Mas qual lei está escrito que não é bom pegar troco a mais? Hã? Hein, Adalberto? Passei por essa situação sábado. Nós fomos na feira e uma moça disse que eu não teria pago a banana. Não, teria dado dinheiro errado. Que eu teria dado 50 centavos e não R$4. Cara, eu fiquei transtornado. Eu falei para mim, cara, eu não me sentiria um ser humano se eu estivesse lesando uma coitada que está trabalhando vendendo banana na feira, né? Mas também não precisa ficar transtornado, né? Não, fiquei alterado, né? Não, você ficou alterado, você precisa de psiquiatra. Já falamos sobre isso. Gardenal e Rivotril. Pega os outros R$4 e dá para a mulher, que ela está precisando mais do que você. Coitado. É isso aí. Paguei errado? Me desculpa. Toma R$4. Pronto, vai embora para casa. Agora nós tá falando de quê? Júnior? Júnior tá estatelado ali. Olha lá. Onde está escrito isso? Em nenhum lugar. A gente sabe que Não sabe. tem nada escrito, tá na sua consciência. Não tem artigo de lei que diz assim: não pegarás troco a mais no supermercado sem devolver. Não está escrito. É a tua consciência. A gente sabe que isso é apropriação indébita, mas esses fatos particulares, situações muito especiais, não está escrito em lugar nenhum. Está na sua cabeça, no seu coração, no seu espírito. Tá? E além do mais, todo o resto da história não faz sentido nenhum. Moisés teve que criar leis humanas, muito rígidas, mas ele não escreveu essas leis. Por que ele não escreveu as leis, gente? Porque ninguém sabia ler as leis dele. Ele falava e era passado de boca a boca. E essas coisas foram escritas só depois do exílio da Babilônia. Então, por isso que você for lá para trás, você não vai achar registro nenhum. Onde que estão as placas dos 10 mandamentos? Dizem que há uma possibilidade de que os filisteus, inimigos viscerais dos israelitas, levaram a tábua quando venceram os caras antes de Davi, né? Mas isso é tudo conversa, né? Ninguém tem certeza de nada. Então,
Então tem muito ensinamento no Velho Testamento, mas tem que prestar atenção para a gente estudar isso, tá? Porque tudo isso é mediunidade. Moisés subiu ao monte, pegou a orientação de Jesus e passou para o povo. Tanto é que antes de descer, ele fala de cima do monte para o povo. Tá? Pega a Bíblia lá que vocês vão ler. Que ele fala lá da montanha para o povo que está lá embaixo no acampamento. E quem é que faz algo parecido depois de 3.000 anos? Jesus, que vai para o morro e fala com todo mundo. E como é que todo mundo ouve? Imagina a quantidade de gente que estava ouvindo o Sermão da Montanha. Jesus lá em cima no morro, e o cara 3 km de distância naquela multidão de 300, 400 mil pessoas, como é que eles ouviram? Mediunidade, gente. Então a questão nossa de mediunidade, a gente tem que compreender melhor. Então nós vamos encerrar essa nossa reunião hoje, nesse momento, e nós vamos deixar pendente para a primeira reunião do ano que vem, para a gente falar um pouco mais sobre a mediunidade no Velho Testamento, que é importante a gente saber as coisas que aconteceram no Velho Testamento, que motivaram a vinda de Jesus. Porque se a gente tivesse feito tudo direitinho com os 10 mandamentos, Jesus não precisava ter voltado. Ou melhor, vindo, né? Porque ele veio aqui, mas não apareceu. Tá bom? O assunto interessa para vocês? Gostaram? Sim. Então vocês vão lá no grupo e avisam nós que a gente manda os links dos documentários, tá bom? Tá. Tem documentários impressionantes, impressionantes, você vai ficar de olho arregalado assim, tá bom? Não é uma referência pejorativa, mas vocês vão ficar que nem o Adalberto quando o Adalberto tira foto. Gente, vamos agradecer a Deus Jesus para a gente se despedir das nossas lives deste ano. Tá bom? Elevando o pensamento a Deus Jesus, agradecemos pela presença de todos. E que Deus e Jesus ampare e proteja a todos nós. E também aos desencarnados que para cá sempre vêm. Instrutores com seus alunos, com seus aprendizes e os irmãos que nos inspiram. E que Deus e Jesus ampare a todos que estão doentes, todos que estão enfermos, especialmente enfermos da alma, do psiquismo. Que consigam entender melhor as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, e se liguem definitivamente, e de uma vez por todas, e imediatamente a Deus Jesus, para que não fiquem presos a pessoas humanas encarnadas e a matéria. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Estão todos bem aí? Tudo bem. Vamos nos despedir. Nós não vamos dar Feliz Natal, é lógico, porque não está na época ainda, a gente vai falar no WhatsApp. Mas na live eu agradeço vocês pela paciência. Agradeço a Adalberto, Bernardo e Júnior por terem contribuído tanto conosco. Até porque tem que participar mesmo, né? A gente não pode deixar as coisas tudo na mão de uma pessoa só. Porque amanhã a gente não está aqui, tem que ter gente para tocar o babado, certo? Olha o Davi lá. Olha o Davi, olha o Davi. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Oi, Davizinho. Fiquem todos com Deus. Tchau, seu Isaír. Também, queridos. Tchau, Rosana Davi. Bernardo. Tchau. Manda um abraço Tchau, pra pessoal. Tchau, Kátia, Rafael, Davi. Beijo pra Kátia aí. Tchau, Tchau. Tchau, dona Inês. Dona. Bernardo, Rosana. Seu Bernardo, Beijo, Jair. Adalberto. Abraço, dona Inês. Tchau, dona Inês. Seu Bernardo. Dona Inês, tchau, pessoal. Muito Tchau, obrigado. Pergunta para você. Deus abençoe a todos. Tchau, dona Aí, Inês. seu Isaír. Bernardo. Tchau, seu Isaír. Grande abraço. Tchau. Beijo Deus para as te filhas abençoe. e para a Giane. Obrigado, muito Vocês vão- obrigado. Vocês vão Tchau, desligando por queridos. aí, tá? Fiquem bem. Tchau, queridos. Tchau. Ô, Doctor. Ô, Doctor. Sim. A minha mãe, acho que ela tava chorando. Depois você vai ver lá. Eu ia falar para você. Tchau, Isaír. Tchau, seu Tchau. Isaír.
Beijo no coração. Tchau, Jajá. Um beijo na Jussara. Vocês também. Tchau. Beijo na Jussara, Janine. Desligando, gente. Até amanhã, até mais tarde. Um beijo para todos. Tchau. Beijo.